E a gente vê, irmãos, como as coisas estão se transformando a cada dia, irmãos. E muitas das vezes, irmãos, não é uma coisa muito boa que está acontecendo, porque desde que eu me converti, irmãos, há alguns anos atrás, eu participo de vigília, e rapaz, as coisas estão mudando cada vez mais, irmãos. E o que me parece, irmãos, assim, não é uma coisa melhor. É terrível, porque hoje a maioria das vezes eu tenho que ter um banquete quando termina, né? Quando termina, tem que ter um banquete. E muitas das vezes, irmãos, mas quando termina, no meio da vigília vem, as pessoas já começam a comer. E aí é terrível demais. Como eu fui assim, quando eu fui lá, quando eu vi as pessoas ficaram aqui, quando eu fui lá, assim, estava jogando comendo, tomando sopa, aquele negócio todo, os caras, eu estava rotando, não era rotando agora, não era rotando sopa. Meu Deus do céu, eu olhei ali de uma irmã, uma caixa técnica. Ele é vigília lá, se sentou lá, e botou a caixa técnica no lado dela. Você viu? Irmãos, você acha que tem o que dele? Tem o que? Você acha que tem o que? Vamos lá, Jesus. Eu acho que ele está todo mundo. Você acredita numa coisa dessa? Você acredita numa coisa dessa? Sem contar com o satanás que estava atrás de mim, aí perturbando, eu com raiva lá. Olha, para o vai ser esse filho. Calma, olha para cá, irmãos. A gente vê, irmãos, uma coisa inversando, veio o sangue do ar. Olha uma coisa muito terrível, irmão, uma falta de temor e reverência a Deus. E a gente vê, irmãos, a que situação, presta atenção, a que situação, irmãos, a igreja está se metendo. Um negócio terrível, irmãos. Eu me lembro, até só vocês que estavam descendo ali, naquele posto, esse primeiro posto aqui, Santa Terezinha, né? O primeiro posto ali, aí tem uma entrada assim, que entrada. Ponteiro de pedra. Aí, irmãos, tinha uma vigília ali, a igreja, o nome da igreja era Primitiva. Entendeu? Primitiva. Tá certo? E a vigília da irmã Lúcia. E tinha vigília frequente lá. Eu ia até para o estudo de vez em quando lá. E tinha vigílias, irmãos, frequentes lá. A gente ia para as vigílias, irmãos. E é terrível, porque ontem, irmãos, 70% das pessoas que estavam na vigília foi-se embora de terminar. 70% é muita coisa, irmão. Para você ter uma ideia. Aí teve uma. 40 minutos para Que deu lá, aí não falta energia, aquele negócio. Mas não foi aquilo, porque estamos chegando, né? Porque na verdade, eu tive que dar glória a Deus mais ainda, porque você sabe que quando apagar a Bíblia, dá glória a Deus, né? Você quer um arrebatamento, ou alguma coisa desse tipo. Aí, irmãos, isso não importa. Irmãos, diante de Deus, quando terminaram as vigílias, não tinha comida não, meu irmão. Sabe o que era que tinha, irmão? Tinha uma multidão de gente na frente da igreja, que eu olhava assim e dizia, esse povo estava tudo entendendo. Porque, irmão, era tão apertado, se não chegasse logo, irmão, não tinha lugar mais. Está certo que a igreja não era muito grande, mas era muita gente, irmão. Muita gente demais. Ficava gente por todo canto, nas janelas, nas portas, aquela passagem que Jesus falou. Entendeu? Era aquele negócio pensado, a porta cheia de gente, aí todo mundo ali. E tem uma coisa, ninguém ia se embora não, né? E quando terminaram, terminar, o povo ficava assim, triste, porque aquilo ia terminar. E quando terminava, irmão, na frente da igreja, não tinha nada de comida não, né? Sabe o que era que tinha? Os irmãos de ação, entregando profecia, revelação. Era um mistério tão terrível, irmão.
Tá certo? E muitas das vezes, irmãos, quando a gente não tinha carona para vir, a gente vinha de pé, eu não cansei não, porque eu vinha muitas das vezes de pé, de lá de ponteiro de pé, de aqui. Depois de dar noite, irmão, depois passava a noite, a pessoa fazia uma caminhada lá de baixo até aqui, e a gente vinha na pista, não ia fumar outro não, eu vinha dando glória, aquele negócio todo, era aquela alegria, aquele entusiasmo. E o que a gente vê hoje, irmão, é uma coisa muito assim, irmão, muito Paraguai, irmão. Nossa, muito fraco demais, irmão. Eu percebi que Deus quer fazer um movimento, derramar um poder tão grande que as pessoas nem são percebidas, meu irmão. O inimigo deu o rabo na boca dos irmãos e estava funcionando de chupeta. Meu Deus do céu, meu irmão, o poder de Deus descendo. Eu tive uma oportunidade que eu tive, eu disse, sabe como é que Deus quer que você saia daqui? Pintando azeite. E você não dá nem glória. Glória a Deus. Você não dá nem glória, meu irmão. Uma situação dessa. Terrível demais. Mas nem tudo isso, Deus operou muito ainda. Foi, não foi? Deus operou. Na verdade, batizou ainda 3 pessoas na conta dele. E, na verdade mesmo, mas foi. Eu fui, quando o senhor estava louvando, eu fui no meio da igreja com um diácono. Eu perguntei a ele, tu és o que? Ele disse, ele estava de terra, tu és o que? Ele disse, eu sou um diácono. Eu digo, tu é batizado no Espírito Santo? Ele disse, não, nem como é que eu não é batizado, é assim. Meu Deus do céu, é um obreiro que é batizado no Espírito Santo, meu irmão. Poxa, eu coloquei as mãos na cabeça dele, começou a pular e falei em Deus, Jesus fez a obra da vida dele. Chamei um rapaz, eu estava de longe, chamei um rapaz para vir no altar. Aquele rapaz veio para o altar, entendeu, meu irmão? E eu ministrei algo sobre a vida dele e pus as mãos e ele foi batizado aqui no altar. Sem ninguém estar nem foi batizado ali no altar ali. Uma coisa extraordinária, depois o irmão chamou, aí Jesus batizou mais 3 pessoas, quer dizer, foram 5 pessoas. A gente viu o mover de Deus, irmãos, diante de Deus, olha para cá, preste muita atenção, não deixe as coisas passarem assim, desapercebidas aos teus ouvidos. Tinha 2 mulheres de boleta, irmãos. 2 mulheres de boleta lá, Jesus veio para as 2 mulheres de boleta. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer isso. 2 mulheres de boleta, Jesus veio para levantar aquelas mulheres daquelas boletas ali. Mas quando faltou a gente, chegou aquelas 2 mulheres desapareceram. Não estava junto, não, estava uma e outra noiva. Quando faltou a gente, chegou, quando foi? As 2 mulheres desapareceram. Foi-se embora. E Jesus veio para aquelas 2 mulheres. Ele está bem, porque as pessoas não têm paciência, saem da posição e pegam a cabeça. Você está perto de uma pessoa, se você está perto de uma pessoa, pergunte para ela assim, não sai do teu lugar, porque senão vai perder a cabeça. Glória a Deus. Não, meu irmão, quando Deus vai operar ninguém pode pedir sim, com certeza eu continuo a palavra como não tem jeito. Mas muitas vezes as nossas ações, meu irmão, não chega nem a operar de Deus, por causa do que Deus quer fazer, mas a pessoa, na verdade, sai da posição e já era. Diga graças a Deus. Aí, nessas situações, irmãos, a gente vê que, por isso que tem crescido, irmão, um número de desigrejados e de desviados do Evangelho. Simão veio que aquele rapaz que eu estava conversando com ele sexta-feira, naquele culto da sombra, eu estava ministrando a palavra. Conhece ele? Vocês conhecem ele? Conhece ele nem? Ele está na igreja, ele passa na igreja. Só que eu conheço ele na igreja. Ele não deve ser crente. Aquele camarada até que é um matador. Eu vi ele na minha frente assim. Entendeu? Ele queria ter presente pelos irmãos que eram
tanto faz assim, é terrível, para você que eu conheço. E quando terminou lá, eu fui falar com ele. Ele disse, pastor, eu vim porque eu ouvi a sua voz de longe e conheci que era o Senhor. Por isso que eu vim. Porque o pastor Santo me chamou já várias vezes, eu não vinha não. Mas ele estava muito longe. Mas eu ouvi a sua voz pregando e vim para ouvir o culto. E aí, meu irmão, eu falei com ele passou 8 anos no Evangelho. Não é brincadeira não. O cara teve uma vida desgraçada que ele tinha. Se converteu, passou 8 anos no Evangelho. E se viciou, meu irmão. E voltou agora e perdeu tudo, meu irmão. Vive numa casa sozinho. Casa escura. Casa cheia de trevas, meu irmão. Trevas físicas e trevas espirituais. A mulher, poxa, não aguentou. Perdeu tudo da família. Está nessa situação. Já pensou em coisa terrível? 8 anos no Evangelho. Eu passei 8 anos no Evangelho. Eu não digo nada se eu passar um ano, ou mesmo, mais ou menos isso, mas se eu passar 8 anos no Evangelho, sair de uma vida, meu irmão, totalmente desgraçada e pesada mesmo. Eu disse a ele, meu irmão, você está vivo hoje, porque Deus está te aguardando você se voltar para Ele. Porque muito menos, muito já morreram. E ele disse, eu sei disso, já tentaram puxar meu cabelo várias vezes. Eu disse, então, meu irmão, mas ele disse, sabe por que eu sem força? Sem força. Eu digo, eu comecei a instruir ele. Eu digo, quando você quiser estar sem força, você vai estar sem força. Mas no momento que você começar a dizer que a sua força é o Senhor, que você tem força e que você pode, você vai mudar essa situação e a luz vai brilhar no seu caminho. E você vai se levantar. Agora você nem tem que falar com a sua boca. Porque o coração se tem, mas com a boca se confessa. Comecei a injetar ali na vida dele, irmão. Estou orando pela vida dele. Tá certo? Porque é muito terrível, irmão. Porque eu disse a ele, meu irmão, o seu instrumento é tão pesado, é tão forte, meu irmão, você não consegue nem pregar. As pessoas que te conheciam, quando vê você, quando viam você no Evangelho, você não consegue nem pregar. Eles vão dizer que na verdade mesmo Deus existe. Porque o cara saiu de uma terrível filha daquela, meu irmão. Entendeu, meu irmão? Terrível demais, meu irmão. Porque o que eu vi, meu irmão, foi. Acabou de matar. Acabou de matar a pessoa, foi em casa, foi em café, foi em casa, foi em trabalho. Sem temor de nem preço. Foi pra lá, meu irmão. Normal. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo isso porque eu vi, meu irmão. A gente me contar. Fora os outros. Quer dizer. Não. E por isso, irmão, nós temos que perseverar. A nossa perseverança fala a nossa alma. Você está entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Aí a gente vê tantas pessoas irreverentes, olha pra cá, tantas pessoas irreverentes, irmão. Tantas pessoas que têm um negócio, tá tudo, uma coisinha, meu Deus do céu, é terra demais, como esse não, ela caiu com a cara no chão. Porque eu não quis sair, mas eu sei por que ele se desviou. Eu não quis sair, não. Eu sei por que ele se desviou. Mas se um dia eu ver ele em pé, eu vou dizer a ele. Se um dia que Deus conceder essa misericórdia, eu vou dizer a ele porque ele caiu. Porque ele não vinha cair de novo. Porque agora não adianta eu dizer a ele, tu caíste por causa disso. Ele vai dizer, não foi, cara, não adianta. Mas o dia que eu ver ele de pé, eu vou até ele e vou dizer, irmão, você caiu por causa disso. Porque o Senhor me mostrou. Tá certo? Amém ou amém? Amém. Aí muitas das vezes, irmão, Deus alerta a pessoa e a pessoa fica assim, desapercebida das coisas. Deus querendo fazer um movimento. Quando eu vi naquela vigília ontem, eu vi a mão de Deus fazer coisas terríveis, maravilhosas. E as pessoas dispersam que, meu Deus do céu, não já está indo comida, meu irmão. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, nunca vou para uma vigília, meu irmão. Eu vou estar comendo Deus da vigília. Não, meu irmão, consagração, meu irmão. Isso não se ensina, as pessoas não veem, não, meu irmão. Isso para comer depois no final, a Bíblia diz que Deus não é comida, nem bebida.
Não vamos. E tem gente que vai para dar um intervalo. Me diga uma coisa: você está aí no espírito, agora na noite, aquele negócio todo, participando da semana. Aí tem um intervalo para você ir lá, tomar um cafezinho, ver uma coisa que você fala no espírito. Não existe isso, não. Não, tem não. Vai qualquer terrível demais. Entendeu, meu irmão? Amém ou amém? Só aquele momento que apagou as luzes, porque eles foram no negócio lá e o filtro disparou e ninguém sabia o que era isso. A gente fica procurando. Só aquele momento que parou a luz, que a gente foi procurar. Aquele mundo foi procurar, aquele a gente foi todo mundo procurando. Quando a gente voltou, meu irmão, precisou, na verdade, um momento para a gente chegar no auge de novo. Porque as coisas de Deus, irmão, olha para cá, as coisas de Deus são finas, são sérias, são maravilhosas. E precisa mesmo a gente se dedicar, ter a nossa mente de dedicação para chegar ao auge. Ou a gente pensa que é assim, do jeito. Amém, Deus? Não é? Quando Moisés viu a glória de Deus naquelas taças, ele correu e queria logo pegar, já, porque as taças se queimavam e não se consumia. E quando ele foi, os pais, Moisés, não é assim não, Moisés. Descalço sobre os pés, o lugar que tu estás é terra santa. Por quê? Porque Deus desceu naquele lugar. Não era aquele lugar que era santo, mas a presença de Deus que santificou o lugar. E logo o lugar ficou o quê? Santo. Nós disse, para, Moisés, não é assim não. Para, descalça. Ou seja, reverencia, porque o lugar que tu estás é terra santa. Mas as pessoas não têm essa mentalidade. Tá certo, irmão? A graça, meu irmão, trouxe, na verdade, para a vida das pessoas, uma desgraça, não por ela, mas porque as pessoas começaram a banalizar. Eu ainda me lembro que na minha oportunidade que eu tive, eu disse, olha, um dos maiores privilégios, diga assim, um dos maiores privilégios. Diga mais uma vez, um dos maiores privilégios. Que o crente tem é ser usado por Deus. Amém. Irmãos, olha para cá, porque isso é muito maravilhoso demais. Um ser humano ser usado por Deus, ser canal de Deus aqui na terra, irmãos. Seja por profecia, por revelação, por tocar, por cantar, por dar uma salvação, por dar uma ajuda, por fazer uma coisa, por dar uma palavra, por fazer uma visita. Que quando você está sendo usado por Deus, isso é um privilégio muito grande. Deus, Ele fez o homem participando das coisas dele. Já pensou? Isso é um privilégio muito grande, meu irmão. E nós não podemos fazer isso e pegar, banalizar. Se pegamos, temos que fazer isso com temor e reverência. Se cantamos, fazemos isso com temor e reverência. Se filmando, da mesma forma. Se tocando, da mesma forma. Você está entendendo? Porque tudo isso é ser usado, ser um canal de Deus aqui na terra. Dê uma salva de palmas para Jesus. E, na verdade, irmãos, o que a gente, irmãos, vê é algo que Deus, o Senhor, irmãos, Ele está para fazer. Deus está para fazer alguma coisa. Preste atenção, cara. Deus está para fazer alguma coisa aqui na terra. Preste atenção. Diga assim, por quê, pastor? Porque desse jeito não dá. Se o negócio está indo de mal a pior, irmão, a Bíblia diz, irmão, que se os dias não se abreviassem, tem uma casa de salvação. Por quê, irmão? Por quê? Porque as coisas vão entrando no estágio de decomposição. É como o corpo, meu irmão, que está ali vivo, morre, e depois se esfria, e depois incha, e depois entra no estado de decomposição. E o que é que acontece? Agora o bicho toma conta. Olha para cá, o bicho agora toma conta. E quando pensa que não, até chega a estourar mesmo. E é isso, meu irmão, que está acontecendo devagarzinho com o povo que se vive em Deus. Uma frieza, o corpo enfria, tá certo, meu irmão? Já não tem a ação do Espírito mais,
fica parado, não sente mais nada, porque quem morre não sente mais. E aí, quando pensa que não, entra nesse estado de decomposição, o bicho toma conta. O bicho toma conta. E eu vejo mesmo que Deus está para trazer um avivamento. Agora tem uma coisa, meu irmão, a gente não sabe que preço vai ser esse do avivamento, meu irmão. Porque, meu irmão, do jeito que vai, Deus vai permitir algumas coisas acontecerem, para que as pessoas se despertem para um avivamento. Não é brincadeira, não. Tá certo, irmão? Eu cantarei na língua, eu cantarei que muitos cristãos estão morrendo. Morrendo quem? Tá certo? Morrendo quem? Mas matando os irmãos. Tá certo? E lá, meu irmão, um avivamento muito grande. As pessoas também morrem, irmão, e preferem dizer não ao diabo, sim a Deus, se sabe que vai morrer. E uma pessoa para fazer isso, meu irmão, tem que estar uma pessoa avivada, sim ou não? Se aqui o cara está negando Jesus por causa de um prato de comida, quando chega o tempo da política, é o nega de Jesus. Isso é mentira, meu irmão? Isso é realidade. Em qualquer coisa as pessoas estão negando Jesus. Por causa do empresário, por causa de uma coisa, por causa de uma palavra, por causa do negócio, a pessoa nega Jesus. Aí imagina que não tinha da morte. Acaba dizendo, eu não conheço nem ele. Mas ele vai ver, você não conhece nem esse homem. Por quê? Porque ele estava avivado. Depois que ele passou pelo Pentecoste, meu irmão, puxa aí, mano. Foi vai crucificar eles não de cabeça para baixo. Eu não sou digno como um bom moço. Preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele estava com uma avivada e a vida de Deus não foi muito. Jesus sabia que não perder a sua vida, não vai achar. Você está entendendo, irmão? Quer dizer, por qualquer besteira, meu irmão. Eu paro de ter comunhão com a igreja, eu paro de ter comunhão com os irmãos, eu falto, eu distraio, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de orar, eu deixo de jejuar, qualquer coisa. É terrível. Quer dizer, Deus está para fazer alguma coisa. Diz, não tem irmão que está mais perto de Deus dizendo, Deus está para fazer alguma coisa. Tá certo? E a gente tem que dar o quê? A perceber. Porque na verdade mesmo, nesse patamar, nem todo mundo está entregue não, viu? Nem todo mundo é reverente não, viu, meu irmão? Nem todo mundo. Não, tem muita gente que são santos aqui na terra e tem temor de Deus. E quando Deus fala, ele fica com o auge em pé. Amém? Já outros não estão nem aí, fazendo ofício de mercador. E a Bíblia diz que já deu com os jogos do vivo, sem querer ouvir a verdade. Tá certo? Ele quer ouvir tudo, menos a verdade. Você está entendendo, irmão? Amém? Agora que Deus está para fazer alguma coisa, tá, viu? Tá, porque um avivamento está para despertar, e principalmente isso vai ser mundial e aqui no Brasil. Aqui no Brasil vai ter que começar, porque na verdade mesmo que a gente está vendo, meu irmão, é terrível. Tá certo? E você sabe que aqui no Brasil o comunismo ele não está se instalando, não, ele está instalado já. Tá certo? Está se instalando, não. Você conversa com ninguém, está dizendo, o comunismo está se instalando, ele está instalado. Tá certo, irmão? Está instalado. Qualquer momento, meu irmão, plano. Todo dessa planta, irmão, aí você vai ver o que é bom para nós. Tá certo? Aí a pessoa vai ver quem é quem e quem não é. Tá certo? É por isso que eu estou fazendo de tudo para tirar a moeda física de circulação. Porque sabe que se tirar a moeda física de circulação, meu irmão, o meu dinheiro, o teu dinheiro vai estar onde? Nos bancos, o quê? Nos bancos o quê? Digitais. Nos bancos digitais. Você tem o dinheiro e ao mesmo tempo não tem. Está no banco digital. Aí no banco digital, quem controla é o sistema, aí vai dizer a você o que você tem que fazer. E você sabe que alguns deputados já entraram com ações para que a moeda física não saia. Mas todo mundo está achando bom, não é verdade? É bom, não é? Você não precisa nem nada, é só prática. É bom, não é? Prático demais. Mas isso é uma conta, meu irmão, que vai sair muito caro. Vai sair muito caro. Hoje a gente está achando bom, é maravilhoso, não é?
Entendeu mesmo? Esse negócio de moeda, de trocar, não sei o que não. Passa ali, quando deu a conta? 37,40 centavos. Aí tem que dar o 10. Não, você vai olhar tudo. Olha coisa maravilhosa. Pois é, não é? Para dar para receber transação, fundamental, quer mandar um dinheiro para você da Europa, qualquer lugar do mundo, tem cabeça esse negócio. Mas isso, meu irmão, tem uma tendência de sair muito caro. Tá certo, meu irmão? Até essas leis estão transmitindo aquele negócio que eu muita coisa. E Deus tem mão até as coisas acontecerem. E tem uma coisa, aí vamos se revelar. E a fé que a gente aproveita é agora. Ser crente de verdade agora. Porque quem é crente de verdade agora sempre vai ser. Mas quem é crente, nem a pedra, nem a banho do jogo, quando vê esse crente, irmão, vai ser o primeiro a dizer: não, meu irmão, eu vou ficar para a tribulação. Perfeito. Vai ser o primeiro a dizer: não, eu vou para a tribulação. Olha para o seu irmão e diz assim: não, meu irmão. Eu não tenho jeito de atribular, não, para ficar na tribulação. Eu vejo os debates, irmão, eu vejo os debates direto. E nos debates, o camarada fica dizendo: e eles pensam assim: não, meu irmão, não tem porquê eles não passar na tribulação. Eu digo: meu irmão. Está certo, eu não fico com a sua tribulação. Nome de Jesus. Amém ou amém? A gente tem que estar seguindo. E é tempo de buscar Deus. Está certo? Está certo que a injeção comigo, cansativo? Com certeza. Mas nada disso nos impede da gente ter mais comunhão com Deus. Amém ou amém? Abra bem rápido aí, aqui em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Olha que explosão teológica nós vamos ver agora. Pode parecer que não, mas olha que explosão teológica espiritual que nós vamos ver agora. Os irmãos encontraram? Mateus capítulo 15. A gente vamos ler a partir do 21. Que diz assim: achou já? Amém. Se não acharam? Amém. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se e invocaram: despede-a, porque vem clamando ou gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu nome. Então disse Jesus: ó mulher, pequena, minuta é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça contigo conforme tu desejas. E desde aquele momento a sua filha ficou atribulada. Ficou curada, sã. Olha para cá. Os meninos sentam aí com os dois caminhos, sempre você viu aí. Presta atenção. Irmão, olha para cá, presta atenção. Não. Diga assim comigo: fé conjunta. Fé conjunta. Irmãos, eu disse aqui a vocês que isso aqui, irmão, é uma explosão teológica. Irmão, está vendo essa passagem aqui?
meu irmão, é um fortalecimento. Isso aqui é um espelho de uma realidade. Aqui, meu irmão, consiste, meu irmão, a vida cristã. Aqui está falando de uma mulher cananeia, uma mulher, olha para cá, uma mulher que não era judia. Era uma mulher que não tinha aliança. Isso retrata a nossa vida. Porque nós não somos judeus, nem judia, nós estamos como essa mulher. Tá certo? Uma mulher gentia. Tá certo? Isso aqui retrata a nossa vida. A nossa vida. Tá certo, irmão? Que vivíamos dessa forma e tinha coisas atribuladas na nossa vida. E um dia, na verdade, a gente bateu de frente com Jesus e fomos abençoados e fomos libertos. Só que o que aconteceu com essa mulher aqui, meu irmão, uma coisa muito extraordinária. Porque essa mulher aqui, que estava com a filha, irmão, endemoniada, horrivelmente endemoniada, foi procurar o Senhor Jesus. E o que foi, olha para cá, e o que foi que ele encontrou? E o que foi que ele encontrou de primeira? Ela encontrou com a rejeição. Tá certo? Agora isso não parou ela. Não parou ela. Tá certo? E ela, irmãos, ela é uma mulher que foi tão determinada que a Bíblia diz que ela vinha clamando de longe. Ela já vinha contando, irmão, o que precisava de longe. Ela vinha gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está em casa horrivelmente endemoniada. Ela já vinha contando a sua necessidade de longe. Jesus ouvindo, os discípulos ouvindo e as pessoas que estavam ao redor. Amém? Amém. Olha para cá. Olha que fé conjunta. Porque aqui, essa palavra que Jesus disse, olha para cá, essa palavra que Jesus disse, grande é a tua fé, não está falando, irmão, unicamente da fé dela, que é uma fé grande. A gente vai ver essa fé fracionada, essa fé dividida nas suas ações. E é isso que nós, e principalmente nós que éramos gentios, porque pastor, a gente é gentil ainda? Não é mais não, porque a gente agora está enxertado na videira verdadeira. Deu glória para Jesus. Amém? Portanto, o nosso DNA, as nossas veias, correm sangue judeu. Aleluia. Você acredita, senhor? Amém. Porque o sangue de Jesus, que era judeu, foi derramado por nós. Não no chão, mas dentro de nós. Por quê? Porque aquele que tomar esse sangue é o sangue da nova aliança. Você está entendendo? Aí olha para cá. Olha o que acontece ali. Olha só que coisa interessante. Aí ela vem dizendo o quê? Senhor! Eu quero esse Senhor. Senhor, filho de Davi. Por isso que eu digo ao Senhor, a gente não pode ter Deus somente como Salvador. A gente tem que ter como Senhor. Porque com o Senhor a gente fica servo. E o servo está abaixo do Senhor. Porque as pessoas estão vendo só como Salvador. Aí quer viver uma vida, não, Jesus me salvou, Jesus me salva. E quando requisito Senhor, ele pula essa parte. Aí Jesus é o Senhor dele. Mas olha o que a mulher disse. Jesus, ele disse o quê? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era Davi. Senhor, respeitou como Senhor e disse filho de Davi. Quando ela disse filho de Davi, ela estava dizendo assim: rei. Aleluia. Ela estava reconhecendo Jesus como rei. Aleluia. Como é que eu reconheço uma pessoa como rei sem trono, sem coroa, sem palácio real, sem comitiva real? Mas na verdade ela estava reconhecendo porque alguém disse a ela que ele veio da descendência de Davi, que tinha uma promessa de reinar eternamente.
vim aqui como uma súdita, eu vim aqui e tenho uma causa para que eu possa colocar dentro de ti e tu resolver. Porque as pessoas não veem para o rei resolver as suas causas. Você está entendendo agora? Só que, o que foi que aconteceu? Ela dizendo isso, e Jesus estava. Isso incomoda até os discípulos. Os discípulos chegam para ele e dizem: mestre, despede essa mulher, porque ela vem clamando, ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é correto? Sim. Olha para cá. Sabe por que muitas vezes você recebe uma coisa e você não entende? É porque você não vai na profundidade para saber. Às vezes a pessoa é repreendida por uma coisa e fica triste, mas muitas vezes você não vai na profundidade para saber. Porque na verdade o que Jesus está dizendo aqui é que na verdade mesmo ele não podia fazer aquilo. Por que Jesus não podia fazer aquilo? Sabe por quê? Porque teologicamente as 70 semanas de Daniel não tinha se cumprido ainda. Logo, o tempo da graça, não se aprendeu. O tempo da graça, a graça de Deus não estava estabelecida ainda. A graça foi estabelecida depois que as 70 semanas de Daniel se cumpriram, ou seja, depois da morte de Cristo e ressurreição. Aí estabeleceu a graça. Aí, na graça, aí entrava grego, com todo raça, tribo, linguistação. Até então, só quem poderia eram os judeus. Por isso que ele disse: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fui enviado para os judeus. Jesus, quando chamou o discípulo, mandou eles se pregar, disse: não entre na cidade de Samaritana, não pregue para os gentios, porque não era tempo. Não era tempo de pregar para os gentios. E ele não veio pregar para os gentios, não. Por isso que a Bíblia diz: para o que é seus, e o Senhor rejeitou. E como as 70 semanas de Daniel não havia se cumprido, ele não podia atender aquela mulher. E disse ao discípulo: tá certo? Olha para cá. E disse ao discípulo: mas ficou ali. Aí ela pega e vem até Jesus, para diante de Jesus e diz: Senhor, socorre. Mas como é que ela vem? Ela se posta. Ela acorda e faz um pedido. A minha filha está revivendo aqui na caminhada, me socorra. O que é que acontece? Olha cá. O que acontece naquela hora? Aí Jesus disse: mulher, não é isso pegar todos os filhos que lançamos aos cachorrinhos. Rapaz, olha para cá, irmãos, preste atenção, olha para cá, preste atenção. Abre os olhos, bem aqui, olha para cá. Não conseguiu olhar. Olha o que acontece aqui. Não é eles pegar o todos os filhos e lançar os cachorrinhos. Porque eu vim para quê? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí está falando de 2 animais: ovelha e cachorro. Você já percebeu isso? Olha para cá. Você já percebeu isso? Que ali entrou 2 animais na história: ovelha e cachorro. Eu fui enviado para as ovelhas, não fui enviado para os cães, não fui enviado para os cachorros. Ou seja, Jesus estava dizendo que aquela mulher, rapaz, só quem pode, só quem é puro é esse. Porque o cachorro é quem come um animal puro. Ninguém na história ia sacrificar o cachorro para Deus. Só sacrificava o ovelha, o carneiro, o boi, animais limpos. Animais impuros, cachorro é animais impuros. E Jesus estava dizendo isso à mulher: rapaz, vocês são uma raça impura ainda. O tempo ainda de vocês não é chegado ainda. Eu não posso fazer isso ainda com vocês. Olha para cá, tudo isso que eu comi mais que eu digo, meu irmão. Olha para cá, eu já terminando. E você está perdendo. Está perdendo. Amanhã eu tenho que você vai precisar dessa palavra, não vai ter. Porque você desprezou. Quem despreza isso, também Deus despreza mesmo. Não tem como não. Pastor, Deus não é assim não. Isso é o Deus que você não conhece. O Deus que você não conhece é o Deus que você não compreende. Eu disse o quê? Eu disse no meu coração, meu irmão, escreve isso para mudar o jeito, não se esquece disso não. O Deus que muitas pessoas não
não conhece, talvez você não compreenda. E o mesmo que você não compreende, meu irmão, é esse que você não está pensando que ele é uma coisa e não é. É o Deus que disse que não deixar eu ver todo Deus também. Terrível. Você está entendendo? E nesse termo aqui, a mulher, nesse termo aqui, foi o que aconteceu. Esse termo aqui, a mulher, irmãos, foi compreender. Tá certo? Ô glórias. Aleluia. Amém? Olha para cá. Ei, a mulher foi compreender. Foi compreender. Porque ela foi ali, foi reprimida, foi instruída, Jesus falando tudo. E ela, olha para cá. E ela, irmão, prestando atenção e entendendo. Porque o evangelho, irmão, o evangelho fica aí. O evangelho traz essa característica de a gente compreender. Quando a gente compreende, a gente vai entender e vai crescer nele. Aleluia. Você está entendendo? E tem pessoas que não compreendem. A Bíblia diz: ouvindo alguém a mensagem e compreendendo, está tudo bem, mas se ele não compreendeu, o diabo vem e arranca o que foi semeado no coração. E a mulher foi compreendendo, mesmo sendo uma mulher não de aliança, uma mulher gentia. Isso é uma situação teológica, tá certo? E essa fé conjunta, repare só, qual a fé conjunta da mulher? A fé conjunta não é só uma fé, não é uma fé conjunta. Primeiro, ela chamou de quê? Senhor. Ela tinha fé que ele é Senhor e seu Senhor. Filho de Davi, ela tinha fé que ele era quem? Rei. E que rei? Filho de Davi. Você viu a fé dela gigante? Por isso que Jesus disse que a fé era uma fé grande. Tá certo? E quando, olha para cá, e quando ela chegou para Jesus, naquela situação, olha que fé. A Bíblia diz que ela chegou e reclamou, juntou o pau, disse alguma coisa errada. Ela disse de novo: Senhor. E ela já tinha ouvido, Jesus já tinha ouvido que Jesus já tinha dito que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí agora, irmão, o que ela faz? Senhor, se prostra. Irmão, não tem como a pessoa adorar a Deus de verdade sem fé. A Bíblia diz que sem fé é possível agradar a Deus. Logo, todos aqueles que se aproximam de Deus, que necessariamente ele existe, que aquela rua que Deus busca. Aquela mulher estava dentro dessa palavra. Olha para cá, a fé dela é uma fé conjunta, não era só uma fé de eu creio, não. Eu creio, tudo bem, eu creio. Mas reconhecer como Senhor. Você entendeu, meu irmão? Crê, reconhecer como Rei, crê, reconhece que precisa adorar Ele, mesmo ouvindo uma palavra que não é boa para você, você é de fé de adorar, pois aquela mulher o adorou, e quando aquela mulher o adorou, levantou e disse: socorre, Senhor. Aí Jesus disse: não é isso, tomar o pão dos filhos e lançar o pau cachorrinho. E aquela mulher tem a sua fé e humildade, porque a pessoa que tem fé e não é humilde, já era. Olha a humildade da mulher, a humildade, fé com humildade, fé conjunta. Irmãos santos, próximo da vida da pessoa. Quando a gente entra por todos esses lados, aí de verdade a nossa fé é uma fé verdadeira e é uma fé grande, é uma fé conjunta. E reconhecimento de humildade, de caráter, de personalidade e de perseverança. Olha pra cá, porque a fé dela é uma fé perseverante. Você viu? Eu já falei tantas coisas aqui da fé dela. Uma fé conjunta, uma fé perseverante, uma fé como uma multidão que ela clamava. E quando no primeiro instante ela não desistiu, nem desistiu no segundo instante. Por quê? Porque ela é uma mulher perseverante. Porque a gente vê, meu irmão, as pessoas ficando no meio do caminho porque não é perseverante. E a gente dá uma palavra, ele dá duas coisas. E a palavra de Jesus? Não é nós pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Eu vim para as ovelhas. Eu não vim para os cachorros. Ou seja, eu vim para as que tinham aliança. Não vim para as que não tinham aliança. Eu vim para os puros. Não vim para os impuros. Porque não é o meu tempo ainda. Mas aquela mulher, irmãos, olha para cá. Aquela mulher tinha fé e reconhecia e soube, irmão, falar a palavra certa. E falou e disse: sim, Senhor. Repara só. Olha para cá. Sim, Senhor.
Se fosse outra, esse é homem de Deus nada. Fazendo juízo com essa cara, isso é homem de Deus nada. Você viu que eu estava pregando lá, sexta-feira, e vi aquele camarada lá, conversando, e vez todo rindo. Não sei o quê. Aí, meu irmão, eu peguei, meu irmão, você sabe que eu não aguento um negócio desse. Estava pregando, se esforçando, camarada, não é verdade, não? Aí eu peguei, meu irmão, parei a mensagem e disse, não apontei para ele, disse que assim tem que se ligar. Eu não expus. O que foi que aconteceu? Na hora da oração, eu disse: eu quero fazer um pedido de oração. Mentiroso, não é só oração pedida. Ele queria se justificar porque eu repreendei ele. Aí ele pegou e disse: um pedido de oração. Aí veio para frente. Você viu? Se não está lá vivo. Veio para frente, pedido de oração. Aí quando a gente parou para ele fazer o pedido de oração, ele disse: o rapaz ali, a gente estava conversando, mas era por causa que ele está doente, a família dele está doente. Aí foi logo o juiz, aí ele parou, eu já não interrompi. Queria se justificar, meu irmão, mas se justificar por quê? Você está doente? Não, meu irmão, estou doente, qualquer coisa para as coisas, não. Não, meu irmão, não. Isso não é para me estar, não tem nada de revelação. Isso é referência. A mãe está conversando. Agora tu não tinha isso, não, eu ouvia. Foi-se embora, não vai. Eu não vi, não. Você está entendendo, irmão? Aí ele pegou e disse: não, meu irmão, peraí, a gente vai orar por ele. Não, Jesus vai curar, não tem problema não. Não, é porque você não faz juízo precipital. Aquela mulher, meu irmão, não entrou por esse lado, não. Não entrou que Jesus está fazendo juízo precipital, não. Ela disse: Senhor, até os cachorros Ele come das migalhas cada vez do seu dono. Fé de reconhecimento, meu irmão. Você está vendo a casa que é conjunto daquela mulher? E isso daqui, meu irmão, o bom é quando você sair daqui, chegar em casa e ler esse texto. Pastor, já li. Eu leio esse texto que eu me converti, rapaz. E leio toda vez Deus fala comigo. É quando você sair daqui para casa, chega em casa, tem uma meditada aqui, Deus vai te fortalecer mais ainda. Faça isso. Todos os irmãos vão sair, chegar em casa, antes de dormir, em nome de Jesus, meu irmão. Leia esse texto aqui, só apenas um versículo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Não dá nem 2 minutos de leitura. 2 minutos de leitura, faça isso. E Deus vai falar muito mais com você. Essa fé conjunta daquela mulher. Isso é terrível, irmão. A mulher perseverante e humilde, direta, entendeu, meu irmão? E não teve vergonha de expor a sua vida diante de Jesus para pedir misericórdia pela sua filha, sua família, a sua casa que estava totalmente se desmanchando, meu irmão. Porque o problema desse tempo de casa, uma pessoa endemoniada, horrivelmente endemoniada, isso é um problema grande. E ela teve, meu irmão, essa ousadia, essa perseverança, essa coragem, essa humildade, esse reconhecimento que ele era Senhor, que era Rei, que podia fazer alguma coisa por ela, mesmo ela sabendo, olha pra cá, mesmo ela sabendo que não podia ser atendida. Por quê? Sabe por quê? Olha pra cá. Eu vou fechar a Bíblia e agora a gente termina. É mais ou menos assim para você, eu vou lançar luz na sua mente para você entender melhor. É mais ou menos, irmão, você ir para um hospital e ser atendido, fazendo uma consulta naquele hospital. E aquele hospital, meu irmão, não tem convênio do SUS. Aquele é um hospital totalmente particular. Porque nós sabemos que tem vários hospitais que atendem pelo SUS e atendem particular. É assim, não é? Eu cheguei na clínica um dia desse lá. Na verdade, para ser atendido, eu fui levar uma pessoa para ser atendida lá. E quando eu entrei, meu irmão, eu entrei todo, olha pra cá, entrei todo chique. Eu entrei todo chique lá, assim, fui falar com a atendente. Aí eu disse: quando é um atendimento assim, aí ela fez: o senhor já tem convênio aqui? O senhor já tem convênio aqui? Eu disse: não, é do SUS. Fui lá, aqui eles estão atendendo pelo SUS, como atendendo por convênio. Na como eu cheguei todo blá blá blá, entendeu, meu irmão? Parecendo um gentleman. Olha pra cá. Aí a mulher pensou logo que eu ia, não, era no SUS mesmo. Ela mudou até o cidadão, caiu. Olha pra cá, você está entendendo? É mais ou menos assim: você chega no hospital para ser atendido
mas você não tem convênio e não tem dinheiro. Porque se você não tiver convênio, mas se você não tiver o dinheiro para pagar a consulta, você é atendido. Não é? Isso não é. Não é? Portanto, meu irmão, é mais ou menos isso. Aquela mulher chegou no hospital. Quem é o hospital? Jesus. Só que ele não olha para cá, só que ele não tinha convênio e nem tinha dinheiro. Aí chegou para ser atendida e pediu atendimento. Olha, levanta a tua cabeça para cá, para ser atendida. Aí Jesus disse: você não tem convênio, não, cara. O convênio, a gente atende aqui, o convênio só tem judeu aqui. E você não é judia. Meu Senhor, minha misericórdia, minha filha está ao vivo dentro da endemoniada. Faça alguma coisa por mês. Eu já disse que você tem convênio. Meu amigo, eu estou desesperada. Você não tem convênio. Ela foi, meu irmão, ao último estágio. Se prostrou, adorou, reconheceu Jesus. E mesmo ele dizendo que não tinha convênio, atendeu. Olha para cá. Irmão, o negócio com Deus é tão terrível que Jesus, ele abriu, como ele abriu para o centurião também, ele abriu parede para atender uma pessoa que não era para ser atendida, porque não era o tempo. Porque eu disse a você, se você for estudar, as 70 semanas de Daniel não tinham se cumprido. Ou seja, a graça não estava em vigor, porque Jesus estava ali não. A graça entrou em vigor depois que ele disse que está o quê? Consumado. As coisas disse agora sim. Agora está consumado. Aí está consumado. Aí pronto. Quando foi que entrou em vigor? Porque na verdade mesmo, ele assina a lei, assinou a lei, né? A lei assinou, mas não entrou em vigor na mesma hora não. Assinou, está consumado. Assinou a lei. Quando entrou em vigor? Quando ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, inaugurou a graça. Aí na graça, meu irmão, aí pronto. Aí indígena, chinês, todo tipo de bagaceiro,